cada profissão tem que pensar a respeito do problema em si, que é produção de lixo na natureza. E que tipo de lixo, você não precisa, sabe, quebrar a cabeça no sentido de ter dados técnicos, profundamente técnicos, é impossível para todo mundo. Mas desde uma pessoa muito simples até alguém intelectualmente que absorveu conhecimento, enfim, e essas pessoas todas têm condições de indicar soluções, de apontar soluções para esse problema que é grande. Essa peça, essa escultura, ou obra, ou trabalho, chame como quiser, tem um formato circular para remeter ao símbolo da Terra. Embora seja bidimensional, o círculo, ele remete à esfera geóide que é a Terra. Esse manequim, ele representa o indivíduo, o ser humano, que representa toda a humanidade, que de produzir tanto lixo, ele está mergulhado, está se afogando no lixo que produz. Então é simplesmente uma constatação simples, dentro do discurso visual, para significar que nós temos consequências de ter produzido tanto lixo e não ter indicado soluções para essa produção incontrolável. Quando você está trabalhando com plástico, Maria, que você está derretendo, esse plástico ele tem um comportamento que não é o mesmo, por exemplo, da argila. A argila você tem aquela noção a partir do exercício e, enfim, do aprendizado. Você tem uma noção de que você está no controle da forma, né, do discurso que você está criando. No plástico não, o plástico tem a ação do calor ali do soprador e não é fogo, é calor. Então, e aí você vê um comportamento totalmente adverso, sem o teu controle. Então você estabelece, tem uma mística muito legal nessa relação com alguma coisa que não está sob o teu controle. Você estabelece uma relação de compreensão daquele material estranho para você. Mas isso é importante, Frei. Você criou um material que te deu para representar o teu pensamento. Sim, sim. Então, é perfeito, é a linguagem perfeita. Entendeu? Se ele vai para aqui, se ele vai para lá, é a liberdade, entendeu? Isso é muito da transformação. A transformação que acolhe. Esse também é um tema que eu faço abordagem, que é a família, que é um aprendizado que eu trago da minha casa, meu pai, da minha mãe, que incentivavam sempre a questão da representação da natividade de Jesus, né, do Verbo encarnado de Deus, teologicamente explicando. Então, o tema família acontece durante a minha vida inteira. Aqui, Maria, novamente a minha abordagem sobre família. Isso. Família é a célula original de amor, né? E aí, quando você pensa família, por mais disfuncional que seja, a família é sempre uma célula inicial. Esse amor ele pode ser Transformado. Sim, transformado. Ele pode entrar em mudanças não necessariamente saudáveis ou o contrário. Pode ser. Pode evoluir e se reproduzir em termos de amor. Aqui, novamente, a abordagem do lixo para representar isso, mas também aquela ideia de Deus, que é círculo. São mandalas, né? Aí remete ao quê? À eternidade, ao não tempo. Normalmente as pessoas me perguntam, quanto tempo você levou para fazer isso? Não te perguntam também? Eu acho interessante, porque quando você começa e mergulha, qualquer atividade, não precisa ser necessariamente artística, e você é inteiro com aquela tua atividade, o tempo não existe não mais. existe. Você passa a perder a noção do tempo. Isso. E aqui o material é o mais temporal possível, é o efêmero. Por quê? Porque é um material descartado, jogado fora. Aqui uma tampa daqueles tambores de 200 litros, que ele está em franca oxidação, que é belíssima a textura, né? Lindo, Não é? lindo. A cor, você vê o pigmento do óxido de ferro.
juntamente com plástico, que teoricamente não são compatíveis, digamos, né? A arte te mostra esses horizontes, de aproximar coisas, de dar sentido não só ao tema, mas à matéria. Nessa proposta, que é gratuidade, como você está colocando, de ser generoso, o material também, nessa surpresa que ele te faz, constante, ele também te oferece um aprendizado. Você conhece bem o processo de criação, então você fica refletindo de onde que veio esse material, por que ele foi feito, quem produziu, de onde foi retirado, como foi composto, quer dizer, a sabedoria que está em volta desse resultado. E ali ele está te ensinando muita coisa em termos de autocontrole, concentração, uma série de coisas que não são tangíveis. Numa primeira instância, no primeiro momento, você não consegue tocar o sentido disso. Isso só acontece depois, é subsequente, porque a obra depois ela te surpreende. Então você tem a troca. Então você acolher, você está acolhendo o planeta, está acolhendo o bom e o ruim, a luz e a sombra do próprio homem, né? Sem dúvida. Sem Isso dúvida. é muito bom. Adoro esse galo. O galo cocorocó. O galo cocorocó, ele conseguiu a expressão, sabe, a viralidade charmosa do masculino, né? Que o galo tem. Aquela ele pretensão, tem, né? Pois, não sei se é pretensão, mas eu acho que é bonito, sabe? Claro que é. Ele esse viril do galo, ele é o né? símbolo do Cristo ressuscitado. Então. Também ele aparece no relato de Pedro, quando ele nega Jesus. Aí o galo cantou 3 vezes, lembra? Pois é. Ele nega 3 vezes, cada vez que ele nega, o galo canta. Por isso ele passa a ser o símbolo do Cristo. Que coisa. E tem lá a gallina. Ai, a gallina é demais. Inclusive parece um ovo pendurado. O ovo é aquela história. Quem Quem nasceu nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Isso é um cabo de frigideira, Maria. Então, eu que vi agora. Mas combina. Mas é que a mão... Cabo de frigideira com ovo ou Mas a mão... frito. É verdade, eu tinha feito essa ligação. Esse vaso também. Esse aqui é uma outra, novamente, essa aqui é uma continuidade dessa compreensão, Maria. Então, mas olha, e você acha coisa, porque eu não aguento essa vaca. A vaca sagrada sai no meio da história. Exato. Essa junção de coisas aparentemente incompatíveis, aqui no caso é o metal, como lá, são grades oxidadas, né? Claro. Cercas lá da fazenda. Grosso, né? E aqui faiança, é requintado esse processo, mas que quebrou, mas aqui ela está ressignificada, junto com o material que não tinha funcionalidade nenhuma mais, porque tinha sido descartado. O pote, para mim, Maria, sempre simboliza o ser humano. Isso eu aprendi com a Jacita Kai, que era uma ceramista, que foi minha mestra de cerâmica. Mas muito lindo. A gente podia ficar horas achando coisas. É que a luz específica desse ambiente é uma. Se colocada, por exemplo, no sol, por exemplo, num espaço aberto, com grama, tem as transparências que você fica enlouquecido. Para quem está acostumado com a imagem, você vê a luz passar pelas coisas, é muito, muito interessante. Este aqui é um trabalho curioso, a meu ver, por conta da época que eu fiz, que foi no finalzinho de 17, começo de 2018. Não havia pandemia ainda, não se cogitava disso. E eu fiz isso a partir de um tubo de PVC grande, que era a base de uma estante com vidro, né? E eu peguei esse tubo e comecei a fazer como se fosse um relicário, um oratório. E como eu tinha essas figurinhas, eu queria criar essa história de contaminação, de pandemia que existe hoje. Mas eu não sabia que existe pandemia, obviamente, era final do 17, início do 18. Então eu representei ali o mundo como relicário, como relíquia, nesse relicário. O último ser humano, tendo uma ideia de uma visão meio apocalíptica, né, do fim da humanidade, diante dos valores que a gente está vivendo.
assim, contemporaneamente. A última árvore, por conta do meu sentimento do desrespeito que existe com relação à natureza. E aí essa terra, esse planeta escorrendo lixo e também morte. 2 anos depois surge a pandemia. Premonitório. A função da arte, muitas vezes, ela é profética. Ela traz informações de possíveis acontecimentos relacionados com a atitude do indivíduo, do ser humano.